Fala pessoal, boa tarde galera, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja aí com muita saúde e vivendo em paz, assim como os familiares de vocês, tá? É o momento de exercermos cidadania, ou seja, temos que ficar em casa mesmo, galera, fica em casa, tá? Nesse ficar em casa, nos respeitando e respeitando ao próximo, cabe a nossa mente estar ocupada com boas leituras, com bons estudos. É o que o Jesus adolescente projetou nas últimas semanas para vocês, tá? Mandando aí excelentes aulas, acontecendo via Hangout, como eu trabalhei com vocês, né, galera? Nesse nosso último trabalho aqui de férias e de revisão para vocês, tivemos uma excelente ideia de mandarmos aulas, algumas já foram enviadas, tive o prazer de assisti-las, aulas brilhantes, tá? Sobre o tema Covid-19, sobre o tema coronavírus. Da parte da matemática, da parte do Anderson Flávio, cabe nós entendermos a função exponencial, função tão cobrada em vestibulares, função tão relacionadas a problemas mundanos, galera. Então, por favor, fique atento a ela. Depois que eu passar informações aqui resumidas mais importantes, que vocês tenham um olhar aí humanizado, diferenciado, um olhar crítico em relação a essa doença que está assolando, que está preocupando o planeta Terra inteiro. Tá, pessoal, para que vocês entendam, então vamos lá, a função exponencial. Então, a função exponencial, vocês devem entender antes de mais nada, que é das funções, talvez a função que mais aplicações, que mais cotidiano relacionado a ela exista, tá? Na matemática por si só, a parte financeira totalmente relacionada às funções exponenciais, ou seja, esse momento de preocupação econômica, de cenário econômico aí preocupante, também tem explicação exponencial. Na química, nós temos explicações para os elementos químicos que emitem radioatividade, né? Que diria Chernobyl lá na Ucrânia, mais de 30 anos atrás, com seu decaimento radioativo muito lento, explicado aí, obviamente, por uma função exponencial. Na geografia, crescimentos de populações, aí como a cidade de São Paulo no século passado, que cresceu de forma muito rápida, tendo aí prejuízos para a questão de infraestrutura, de organização da cidade. E na biologia, né, que é o assunto da vez, que é o problema mundano, com o crescimento de bactérias e vírus, é o assunto que está sendo debatido aí e de forma tão preocupante, né, fazendo que a gente tenha receio e volte a repensar, a refletir sobre coisas significativas na nossa vida, galera. Bom, todas essas matérias precisam de um modelo dessa função exponencial, que vocês entendam que o modelo tem a seguinte estrutura: f de x é igual a b vezes a elevado a x, onde o bzinho aqui, galera, significa o valor inicial, é uma constante, tá? O a significa o fator multiplicativo dessa função. Se for associar as PGs, as progressões geométricas, seria o valor da razão da PG. O x significa a variável tempo, e o f do x significa a quantidade de pessoas que estão contaminadas ou até mesmo que acabaram chegando ao óbito devido à Covid-19. Então, repito, o valor do B é o valor inicial, o valor do A seria o fator multiplicativo, o X seria o tempo e o F do X a quantidade de casos. Beleza, galera? A representação gráfica dessa função, temos duas possibilidades. É uma curva que nunca corta o eixo X, tá? Onde nós teremos essa primeira curva aqui sendo uma curva crescente, e essa curva crescente é o que nós estamos passando nesse momento, a nível de Brasil, tá? Talvez ainda no início dela, por isso, tamanha preocupação. E a segunda curva é uma exponencial decrescente, que é o que nós esperamos que aconteça aí, que aconteceu lá na China. A gente espera que aconteça aqui no Brasil num futuro muito próximo, mas não sei não, hein? Bom, enfim, dados iniciais para que vocês entendam o modelo que eu vou chegar daqui um pouquinho, tá? O Brasil, desde o seu primeiro caso, durante os 20 dias próximos, desde o primeiro caso, atingiu, pessoal, 291 pessoas, ou seja, 291 contaminados. É um número assustador comparado com a Itália e com a Espanha,
que nos primeiros 20 dias desde o primeiro caso tiveram apenas 3 e 2 respectivamente. Talvez aí o erro deles, menosprezando e não fazendo isolamento social como deveria, chegamos hoje a 10 de abril aí, a Itália com mais de 18 mil mortes e a Espanha com mais de 13 mil mortes, ou seja, famílias vivendo em tristeza profunda, outras famílias vivendo com muita preocupação além da tristeza. Estados Unidos, nos seus primeiros 20 dias, apenas 13 casos, e a Coreia 28, Coreia do Sul. E o Brasil com 241, galera. Isso me preocupa demais. Para onde nós vamos é a pergunta que não quer se calar. Será que nós vamos para essa primeira curva, que rapidamente vamos extrapolar, rapidamente iremos extrapolar essa linha horizontal branca, que é o limite, que é a capacidade limite do nosso sistema de saúde, rapidamente extrapolado? Isso gera um caos, pessoal. Onde que esse pessoal vai ser tratado é a grande pergunta. No Equador, que não tem tantos casos assim, mas que o sistema de saúde não estava pronto para receber essa quantidade de casos, tornou-se uma tragédia. As pessoas estão morrendo, não tem hospital para fazer tratamento e não tem também nem funerais adequados. As pessoas estão sendo jogadas na sarjeta porque ficam um tempo dentro das suas casas e não tem como fazer um enterro direito. É muito triste, galera, é muito preocupante. Oremos que o Brasil tenha essa segunda curva, a curva em azul, ou seja, que precise de um tempo maior para atingir o seu limite e que mesmo assim o seu limite, o seu nível máximo de quantidade de casos não extrapole aquilo que o sistema de saúde oferece a nível de tratamento, principalmente nas UTIs, né? Com seus respiradores sendo muito utilizados aí para amenizar o sofrimento do pessoal que acaba pegando a Covid-19. Oremos que seja a segunda curva a nível de Brasil. Mas não sei não, galera, os números são assustadores, tá? Dê uma olhadinha, por favor, nos números atuais, até o dia 8 de abril, ou seja, até antes de ontem. Foi o número mais recente que eu consegui, são dados do Ministério da Saúde, tá? Essa curva começa aqui embaixo, assim como qualquer função exponencial, até o dia 25, 27 de março, era um número muito assustador, pessoal, porque ela estava dobrando. Sabe o B vezes A, o Azinho lá da função? Seria o 2, a cada 3 dias, pessoal. Olhando agora para um passado próximo, do dia 4 de abril, com mais ou menos 9 mil casos, até o dia 8 de abril, com aproximadamente 18 mil casos, ou seja, ainda dobrando, precisaram se passar aí 4 dias. Ou seja, o número de dias que precisaram se passar agora recentemente é um pouquinho maior, mas mesmo assim é um fator multiplicativo muito alto, tá, pessoal? Isso que nos causa preocupação. O senhor Henrique Mandetta, nosso ministro da Saúde, faz uma projeção para que em junho, apenas em junho, galera, nós teremos aí o ápice da contaminação dos casos, tá? Como hoje, dia 10 de abril, vamos colocar lá dia 10 de junho, nós teremos 2 meses ainda terríveis pela frente. Ou seja, aproximadamente 60 dias para lidar com a situação da doença e de tudo que a cerca, né? De todas as preocupações, tá? Vamos tentar modelar com essas informações, então. 18 mil é o número de casos agora, dia 8 de abril, e eu fui um pouquinho mais otimista, tá? Eu imaginei que essa doença dobre a cada 6 dias. Ok, galera? Por isso que eu modelei 18 mil, que é o que nós temos aqui, dia 8 de abril, dobrando a cada 6 dias. A cada 6 dias, coloquei no lugar do xizinho lá da função exponencial t por 6. Por 6 porque a cada 6 dias, tá? Então, como o senhor Henrique Mandetta falou, daqui a 60 dias aproximadamente será atingido o pico, então no lugar do t ali em cima nós colocamos o 60. Então fica 2 elevado a 60 por 6, fica 2 elevado a 10, que é 2, 4, 8, 16 e assim por diante. 2 elevado a 10 vai dar 1024, aproximadamente 1000, multiplicado pelos 18 mil casos do dia 8 de abril aproximadamente, nós teremos cerca de
18 milhões de infectados quando atingirmos o ápice. Imaginando que a curva tenha formato semelhante no seu decaimento, mais 18 milhões até o total, ou seja, 36 milhões de casos. A taxa de mortalidade no Brasil é muito alta, ela está girando em volta de 4,5%. Fui otimista mais uma vez, eu fiz com 3% de mortes. 3% de 18 milhões até atingir o pico daria 540 mil pessoas, pessoal. É muito preocupante, galera. Anderson, você está acertando? Não, pessoal. Eu estou fazendo estimativa apenas. Não dá para acertar. O vírus é novo, é novidade. Tem outras variáveis que influenciam, como por exemplo a temperatura, como por exemplo a resistência da população, como por exemplo a parte urbanística de cada cidade, de cada país. Oremos que esse valor que eu criei, dobrando a cada 6 dias, seja em um dobro a cada muitos dias. Para que uma quantidade aí pequena, não posso falar, né? Mas perto dos números que eu disse, uma quantidade menor seria de pessoas infectadas e mortas, tá, pessoal? Não quero deixar ninguém com medo, tá? Obviamente não é esse o intuito, mas quero deixar vocês preocupados, alertas, solidários ao mundo, às pessoas que nos rodeiam. Desde a parte econômica, obviamente, tá? Com ajuda quando possível, mas também a parte de responsabilidade de cada um de nós. Espero que todo mundo entendam esses números, por favor, que as projeções que eu fiz sejam desmentidas e que nós estejamos aí num futuro próximo, pertinho do outro, com muita paz e saúde. Valeu, galera. Um beijo a todos, tá? Espero ter ajudado a vocês no entendimento da função exponencial relacionado a esse tema tão preocupante, coronavírus e Covid-19. Um beijo a todos. Até mais.